Olá, pessoal do Mundo do Tênis, começando o nosso episódio de número 34, um episódio muito especial. Hoje a gente vai falar com a Teliana Pereira, grande tenista do Brasil, número 1 do Brasil. Teliana que quebrou paradigmas aí. Antes dela, tudo era mato no tênis feminino brasileiro e ela conseguiu quebrar recordes aí, sendo a primeira brasileira depois de muito tempo a disputar um Grand Slam. Teliana que ganhou 2 títulos da WTA, foi uma tenista de top 100, top 50 e tá aí pra falar com a gente essa noite. Tudo bem com vocês, Eloy e Matheus? Tudo ótimo. Boa noite para todo mundo. Salve para quem acompanha a gente aí sempre. E novamente, né? Mais um dia maravilhoso aí, mais uma glória, mais uma honra receber alguém aí, né? Tão especial quanto a Teliana. Acho que deixar o Matheus falar um pouquinho, que ele tá emocionado. Ô, gente, um momento especial na história do mundo do tênis, né? A gente tá aqui com a Teliana. São algumas lembranças que a gente tem da carreira dela toda. Eu lembro da primeira vez que eu assisti uma partida da Teliana, que foi contra a Alizé Cornet em Bogotá, se eu não me engano, em 2012. A Teliana venceu 6 partidas naquele torneio. Foi tipo assim, o começo de uma mudança de patamar, né? Porque ela já era acostumada a jogar com ITF e tudo mais. Aí chegou em Bogotá, fez uma excelente semana. E de um outro momento que para mim foi muito significativo, que foi quando ela enfrentou a Serena em Roland Garros. Aí, tipo assim, eu tava de manhã assistindo tudo mais, e aí eu olhei assim aquela cena da Teliana entrando na quadra, transmissão na época do Band Esportes e tal. Eu comecei a chorar, eu pensei assim, nossa, ela conseguiu, né? Conseguiu, jogando com uma das maiores jogadoras de todos os tempos, que é a Serena Williams. E eu lembro daquele momento com muito carinho, assim como o Rio Open, que ela chegou à semifinal, o título em Florianópolis, o título em Bogotá, aquela semifinal contra a Elina Svitolina em Bogotá também, assim como outras partidas. Então, para mim, é um momento que é muito importante, muito significativo, não só para a minha vida, mas também para o projeto que é o Mundo do Tênis Podcast. E saudar a Teliana, com boa noite. Boa noite, pessoal. Nossa, uma honra estar aqui conversando com vocês. O Matheus falando ali, fiquei até emocionada, voltaram várias lembranças na minha cabeça, é muito bacana relembrar e obrigada pelas palavras de coração, é muito legal saber que temos aí pessoas apaixonadas pelo tênis feminino brasileiro, né, que a gente sabe da dificuldade que é em vingar nesse meio e principalmente saber por todo o carinho que vocês têm comigo. Obrigada mesmo, de coração, é muito legal. E vamos embora, mais um Mundo do Tênis aí, vamos fazer um podcast bem legal, gravar coisas bem bacanas. Isso aí, Teliana, boa noite. Eu queria fazer a primeira pergunta, Teliana. A gente sabe que a Niege Dias tinha sido a última brasileira a jogar um Grand Slam, tinha sido a última brasileira a atingir um ranking alto, né? E você, uma moça vindo do Nordeste brasileiro, pouco conhecida na época, foi quebrando as barreiras. Na época todo mundo falava, será que a Teliana vai conseguir colocar o Brasil feminino de novo no Grand Slam? Será que a Teliana vai conseguir furar a barreira do top 100 no ranking feminino, que é tão difícil? Essas notícias, elas te incomodavam, te pressionavam ou te estimulavam a você querer cada vez mais crescer, ganhar os torneios que você disputava na época, para quebrar essas barreiras aí no tênis brasileiro na época que você começou a despontar? Bom, essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Eu acho que tudo que a Niege fez, a Maria Esther, e sempre teve uma distância muito grande entre as meninas, né? A Maria Esther, uma distância grande com a Niege, e também ali quando a Niege conquistou tudo que ela conseguiu, e aí logo depois, lógico que a gente teve outras grandes jogadoras também no meio de tudo isso, né? É importante a gente também não esquecer disso. Mas, Diego, eu vou ser bem sincera, eu sempre foquei muito na minha carreira, eu sempre soube que eu não era uma jogadora que tinha grandes golpes e que eu sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que focar muito no meu dia a dia, né? O meu jogo, como todo mundo sabe, era um jogo que eu precisava estar muito bem mentalmente, fisicamente, eu era uma jogadora que usava muito mais a inteligência. E essa parte da mídia, eu nunca me atentei muito a isso, sabe? Entrava pouco na internet,
tentava focar ao máximo no que eu tinha que fazer, que para mim era o que mais importava, que era treinar. Então, se você me perguntar da quadra, eu acordava todo dia muito motivada, muito focada no que eu tinha que melhorar, no que eu tinha que treinar. E esse mundo externo, ele nunca me seduziu, vamos falar assim, né? E quando eu cheguei no meu auge, que foi ali em 2015, muitas pessoas me perguntavam: e agora como é que vai ser? Porque as pessoas começam a te parar mais na rua, as pessoas começam a te reconhecer. É lógico que eu gosto disso, porque no final das contas, isso é um reconhecimento, né? Por toda a luta, por todo o teu trabalho, tudo que eu fiz. E não falo só eu, porque eu jogava, né? Mas tinha muita gente envolvida. Mas eu não me atentava a isso. Eu tentava focar no dia a dia, na semana. Eu sabia da importância de eu manter meu foco, de canalizar a minha energia no lugar certo, e no final das contas eu acho que acabou dando bem certo, sabe? Eu tenho muito orgulho de tudo que eu conquistei, e quando eu digo isso eu não tô falando só de títulos não, tá? Porque eu acho que tem outras coisas que valem muito mais do que um número. Então, se eu pudesse falar primeiro que sair do sertão nordestino e entrar no tênis já é uma conquista. Depois disso, acho que inspirar pessoas, como em alguns momentos ali eu inspirei muitas meninas, isso para mim vale mais. E é isso, o meu foco, eu sempre fui muito sincera comigo, eu sempre tive pessoas que me mantiveram ali com os pés no chão, não que isso fosse muito necessário, né, porque minha história já fala muito, minha família, de onde meus pais saíram, tudo que a gente teve que batalhar e passar por cima, então eu sempre fui muito responsável. E é isso, eu amava o tênis, eu amo o tênis, e eu focava só nisso. O resto não me chamava tanta atenção, não. E como que foi, né, todo esse começo vindo, né, de um lugar, ainda mais no Brasil, que não tem contato com tênis, né? Então, só que você pudesse contar um trechinho, né? O que você se sentir confortável. Eu tenho muito orgulho da minha história. Toda vez que eu relembro, assim, eu fico super orgulhosa, e principalmente orgulhosa do que os meus pais fizeram, né? Porque eu morava no sertão nordestino, Pernambuco, tá? E aí lá é muito difícil as condições que você tem, educação, saúde, o básico. A gente não tem muitas vezes nem o básico. E lá eles sempre buscaram sair do sertão. Então alguns foram para São Paulo, outros vieram aqui para o sul, para Curitiba. E o meu pai na época, ele optou por vir para Curitiba. Então ele veio para Curitiba. Eu tinha 5 anos. Ele veio com a intenção de conseguir um trabalho para dar melhores condições para os filhos dele, né? Na época ali nós éramos em 5, somos em 7, tá? Eu sempre me perco, são muitos irmãos. E aí ele veio para Curitiba, começou a trabalhar como servente pedreiro, e logo as coisas foram encaixando. Ele tinha já um irmão que estava em Curitiba, então ele veio muito por conta também desse irmão dele. Começou a trabalhar, as coisas começaram a dar certo, e aí chegou uma hora, ele começou a trabalhar numa academia de tênis. Mas assim, do nada ele caiu numa academia de tênis, e essa academia de tênis, algum tempo depois, isso que eu tô te falando de coisa de meses, foi comprada por um francês que se chama Didier Rayon. E aí, quando o Didier Rayon comprou a academia, o meu pai achou que ele ia ter que sair. Só que o Didier tinha acabado de chegar no Brasil e precisava ter pessoas para ajudar ele. E nisso o Didier pediu para ele continuar. O que o meu pai fazia? Ele fazia a manutenção das quadras, ele fazia um geral na academia, né? Tudo que o Didier pedisse, ele ia lá e fazia. E aí, quando ele percebeu que já estava mais estabilizado, então ele já tinha uma casinha, já tinha um trabalho, ele resolveu voltar para o Pernambuco para buscar a família. Só que nisso eu tô falando no intervalo de 2 anos, né? Nesses 2 anos, a minha mãe ficou cuidando da gente, não só de mim, mas também dos meus outros irmãos, trabalhando na roça.
E eu, nessa idade, eu já cuidava da minha irmãzinha mais nova, então eu era uma criança de 4 cuidando de uma criança de 1 ano, né? E aí que eu falo da responsabilidade, né? Que eu sempre tive. E quando meu pai voltou para Pernambuco, buscou todo mundo, a gente veio para Curitiba. Eu cheguei aqui em Curitiba, eu tinha uns 7 anos. E meu pai trabalhava na academia, ele começou a levar meus outros irmãos para ajudar ele. Então a gente estudava de manhã e à tarde ficava com a tarde livre. Meu pai levava meus irmãos mais novos. Então meus irmãos começaram a frequentar e eu também queria, né? Falei, peraí, né? Se meus irmãos estão indo, eu também quero. E aí meu pai começou a me levar também para academia. Na verdade, assim, eu estudava de manhã, pegava ônibus. E tô te falando, eu tinha 8 anos, tá? Eu pegava um ônibus e ia pra academia. Dava ali mais ou menos uns 20 minutos de ônibus. E eu ajudava meu pai no que desse. Então eu arrumava as quadras. Eu comecei a pegar bolinha nessa idade. Então eu pegava bolinha, já fazia uma grana. Essa grana já ajudava na renda da minha família. E aí o Didier começou... Aí o Didier deu oportunidade para os meus irmãos. Então eu tô falando da minha irmã mais velha, a Leila, que hoje tem 39 anos. Começou a jogar. Depois disso o Renato, que foi meu técnico, né, durante muito tempo, começou a jogar. E logo na sequência eu também comecei a jogar. Então a gente brincava. Quando faltava alguém que pagava o treino, como a gente não pagava, a gente não tinha condição, o Didier colocava um de nós para treinar. E foi indo nessa brincadeira, eu comecei a jogar meu primeiro contato com a raquete mesmo, eu tinha 8 anos. E depois disso também o Zé Pereira, que vocês devem conhecer, também começou dessa maneira. E todos os meus outros irmãos, todo mundo aqui jogou tênis. O Didier deu oportunidade para todo mundo. Alguns seguiram, outros não. E aí eu comecei a jogar. E eu acho que o Didier deve ter visto alguma coisinha em mim. E aí, conforme foi passando o tempo, ele começou a dedicar mais tempo, né? Toda vez que eu entrava na quadra, ele ficava um pouquinho mais comigo. Aí, os primeiros torneios que eu joguei, meu primeiro torneio eu joguei com 9 anos. Eu nem sabia contar nessa época, né? Então, eu não tinha dinheiro para pagar as inscrições. Então, as pessoas da academia mesmo se juntavam, faziam uma vaquinha e aí faziam uma inscrição e eu jogava o torneio. E foi assim com praticamente tudo. A gente teve muita sorte. E logo quando a gente chegou, a gente não tinha roupa de frio. Então as pessoas da academia davam roupa pra gente, material escolar. Eu e todos os meus irmãos, a gente ganhava do povo da academia também, que também se juntavam. Raquete, eu fui ter raquete já depois de um tempo, né? A minha mesmo. Até então eu jogava com raquete que davam pra gente. E aí foi assim que eu comecei no tênis. E o Didier começou a me dar uma atenção especial. E foi isso. Acho que eu dei uma resumidinha, né? Acho que poderia ficar aqui horas e horas falando, tá? Mas, resumidamente, é mais ou menos assim que começou não só a minha trajetória no tênis, mas a minha família toda, né? Porque se não fosse o tênis, a gente não teria conseguido tudo e não teria entrado ali nesse meio. Uma das coisas que as pessoas pouco falam a respeito da carreira da Teliana foi o bronze no PAN de 2007, que ela venceu ao lado da Joana Cortez. E a Teliana, em sua carreira toda, jogou Federation Cup, jogou vários torneios representando o Brasil, né? Já que, assim, todo atleta ele carrega uma bandeirinha do lado, né? Então eu queria saber da Teliana como representar o Brasil foi importante para a carreira dela, como o PAN de 2007 mudou a perspectiva dela em relação ao tênis mesmo, ao seu nível, e como é a sensação de entrar numa quadra com todo mundo gritando o seu nome, Teliana? Olha, eu joguei várias competições, né? Já no juvenil ali eu participei de mundiais sul-americanos, representando o Brasil, depois Fed Cup, Pan-Americano, Olimpíadas, e todos os outros torneios que, como você mesmo falou, Matheus, a gente carrega a bandeirinha ali do Brasil do lado do nosso nome, né? Bom, vamos lá. Eu acho que, primeiro, representar um país, né, é algo surreal. Eu te falo porque vou me basear na minha realidade, tá? Eu tenho várias primas, muitas pessoas que cresceram ali comigo até a idade que eu estive lá no sertão, e eu tenho certeza que elas dariam tudo para ter tido a oportunidade que eu tive. Então isso aí já é uma coisa. Eu sou muito grata, eu me sinto muito abençoada e privilegiada por ter tido essa oportunidade. E fora isso, você representa toda uma nação, né? Então tem pessoas torcendo
é uma responsabilidade muito grande que eu sempre consegui lidar muito bem. Porque para mim, eu sempre, toda vez que eu entrava na quadra, para mim não era inegociável dar no mínimo 100%. Isso para mim era primordial. E quando você joga pelo teu país, vamos falar de Fed Cup, por exemplo, que tem outras meninas ali fora torcendo na tua equipe, isso me motivava demais. Falando agora do Pan-Americano, né, que a gente conseguiu a medalha de bronze do lado da Joana, foi muito legal, foi uma experiência inesquecível. Agora, eu sou muito grata, eu acho que foi uma fase muito bacana, todo atleta tem o sonho de representar o país, eu tive várias oportunidades, eu acho que eu fiz jus, eu representei muito bem, sempre dando o meu máximo, talvez não tendo em alguns momentos os resultados que as pessoas esperavam, ou até que eu mesma esperava, mas a gente sabe que no tênis é um esporte difícil, você tem que estar sempre bem fisicamente, mentalmente, mas uma coisa eu sei, todas as vezes que eu entrei, eu dei tudo, deixei tudo que eu tinha naquele dia. E agora, o que talvez, né, tenha sido a tua outra pergunta, o que mudou? Eu acho assim, em alguns momentos a gente cria uma expectativa, né, que representar o país, eu tô te falando atrás, tá? Alguns anos atrás, vai mudar a tua vida, você vai conseguir muito mais apoiadores, muito mais patrocinadores. Eu acho que às vezes isso é um pouco fantasia, porque nem sempre acontece isso, né? Você espera um apoio, ainda mais falando do tênis feminino. Eu não tô aqui para chorar as pitangas, não, é porque realmente a gente sabe da dificuldade que é o feminino, você se sobressair. Quase todas as meninas que conseguiram foi mais ou menos porque elas correram atrás, e na minha carreira não foi muito diferente. Eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, meu irmão, o Didier, várias pessoas que me apoiaram aqui logo quando eu cheguei em Curitiba, meu ex-marido Alexandre, que na época era meu porto seguro, que fez tudo que ele podia e o que ele não podia para me ajudar. Mas falando agora do país em si, eu acho que em alguns momentos falta um pouco mais de apoio, não só naquele momento, porque a carreira do atleta, ele não dura uma competição, ele não dura um Pan-Americano, ele não dura uma Olimpíadas, ele tem vários anos. Então eu joguei tênis 24 anos da minha vida, e não é só aquilo ali que vai mudar, né? Então é uma honra gigantesca representar. Em alguns momentos foi muito bom, vários momentos, para ser bem sincera, é um privilégio gigantesco. Mas falando agora de mudar a carreira de um tenista, mudar assim por completo, nem sempre isso acontece. Vou seguir nessa sua última resposta, Teliana, até para falar assim, fazer um questionamento. Onde erramos? Já que a gente teve um Gustavo Kirten que explodiu do dia para a noite e várias pessoas foram para academia procurar tênis para fazer na segunda-feira para os filhos na época. Por que a gente não conseguiu alavancar e fazer do Brasil, que tem muito mais brasileiros do que argentinos no mundo? O que é a Argentina hoje, tanto no masculino como no feminino, que tem vários tenistas entre os top 100, tem torneio, tem estrutura. Onde a gente errou para a gente não conseguir formar esses jovens atletas ao monte? E eu falo que você é uma desbravadora, como você citou aí, né? Teve ajuda da família, teve vários incentivos, mas eu fico com um ponto na minha cabeça. Se tenistas como você, na época que estavam despontando, tivessem mais estrutura, tivessem mais dinheiro vindo de patrocínios, você poderia conseguir resultados ainda mais expressivos que você teve na sua carreira. Aí eu te pergunto, onde erramos para não termos hoje o que é a Argentina? Eu acho, Diego, eu acho que quando eu estava no meu auge, eu tinha vários patrocinadores. Se você for olhar as fotos, né, eu estava sempre com as minhas mangas ali praticamente cheias, porque esse não é o ponto. Talvez seja aí que a gente tem errado. Quando o atleta tá lá ele já tá lá, né? Ele já passou por um processo ali naquele momento. Não é mais o momento em que ele precisa ter ali uma estrutura, que ele precisa lógico que ele precisa de apoio, mas você entende que ali ele já tem uma certa equipe, ele já tem uma base. Para mim, esse é o nosso erro. O nosso erro é o quê?
É você não investir no nosso futurinho ali, aquelas crianças que estão começando. É na base o nosso erro. O brasileiro, ele tem um problema muito grande, que ele é muito imediatista. Então ele quer tudo para ontem. Então eu começo a te patrocinar hoje, mas amanhã você tem que ganhar Roland Garros. Eu começo a te patrocinar hoje, mas eu te dou 3 meses para melhorar o teu ranking, assim, de uma forma que a gente sabe que é impossível, que não tem como. E fora isso, eu acho que precisa ter uma estrutura melhor para nossas crianças que estão começando no esporte. A gente precisa ter melhores formadores, isso aí é importantíssimo. Então a gente precisa ter melhores técnicos, porque às vezes você tem uma criança que é extremamente talentosa, mas ela não tem ninguém para guiar. E a gente sabe que isso é importante não só no tênis, a gente está falando isso na vida. A gente precisa ter pais que nos guiem, a gente precisa ter um professor na escola que mostre o caminho, e isso em vários aspectos da vida. Eu, graças a Deus, não estou falando que a minha foi a perfeita, tá? Em nenhum momento. Eu acho que a perfeição, primeiro, ela não existe, e cada pessoa precisa de algo, né? Então, para mim, o que eu tive foi muito legal, porque eu tive o Didier Rayon na minha vida, que era como meu pai. Então ele não só me ensinou a jogar tênis, mas ele me educou, ele me ensinou a ser um ser humano, né? Eu acho que isso vem antes de qualquer coisa. Depois disso, eu tive meu irmão, que só queria o meu bem. Depois disso, eu tive meu ex-marido, que também estava ali batalhando diariamente para que eu tivesse o melhor, para que eu pudesse trabalhar. Então, acredito que tive uma boa educação também, meus pais sempre ali me mostrando o caminho da simplicidade, da humildade, de trabalhar duro todo dia. Então, assim, você vê como a gente está muito atrás em vários aspectos. Se você olha hoje o nosso país, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, a gente não tem segurança. Ah, mas a gente está falando de tênis, concordo, a gente está falando de tênis, mas a gente precisa disso. Então, um técnico hoje, ele não só ensina a criança a bater na bola. Ela tem que ensinar a criança a ser educada, ela tem que guiar o como um todo e não só a jogar tênis. Então, se a gente não tem bons formadores, educadores, como é que a gente vai ter um bom profissional lá para frente, entendeu? Então, é tudo. A gente não tem torneio quase no Brasil feminino. Como é que essas meninas vão poder... E eu vou te dar um exemplo, no Rio Open, tá? Nunca vou esquecer. O primeiro Rio Open, eu treinava, tinha meninas de 10, 12 anos olhando, e eu olhava para fora, elas estavam com os olhos brilhando. O que você acha que elas estavam imaginando? Elas estavam olhando aquilo e pensando, nossa, eu quero isso para minha vida. Só que se elas não veem isso diariamente, não vai firmar nelas, elas não vão conseguir cultivar esse sonho. Então, por que o torneio é importante? O torneio é importante para isso, para essas meninas assistirem, ir lá assistir uma Bia, assistir uma Carol, uma Laura, uma Gabriela, não sei, talvez esteja até esquecendo alguém. E fora isso, para também dar suporte para essas outras meninas, uma Candioto, como a gente estava conversando, para ela jogar mais torneios. Então, eu comecei a jogar WTA, na minha opinião, tarde. Eu também não tive os torneios aqui. Então a gente teve WTA do Rio, Florianópolis, mas hoje a gente não tem mais nada disso. Então a gente tem alguns torneios, mas não é o suficiente. E para mim é isso. Falta um trabalho básico, sabe? E tem que envolver todo mundo e tem que ser a longo prazo. A gente quer tudo curto prazo. Isso não existe. A vida ela é feita a curto, médio e longo prazo. São planos, é planejamento. E outra, não é pensando na Bia, por exemplo. Eu torço pra caramba pra Bia, eu sou a pessoa que mais torce. Eu quero que tenha várias meninas entre as 50 melhores, entre as 20 e as 30. Eu acredito que a Bia vai chegar, porque eu acho que ela tem muito potencial. Mas a gente precisa ter vários jogadores. Então, não pensando só na Bia, só na Gabriela. Não, primeiro, a mentalidade tem que mudar. Tem que ser pensando no esporte, o tênis. O que nós vamos fazer para o tênis evoluir? Então, hoje eu tô aqui, eu vou ajudar o tênis. Mas daqui 6 anos, eu não vou estar mais. Mas a pessoa que vier, ela vai pegar um trabalho sensacional e ela vai dar continuidade. Entendeu? Como que a gente tem que mudar todo o nosso mindset? Sim, faz todo sentido. E até ia te perguntar, né? Você pensa, Teliana, né, em você participar, né, dessa formação da base de alguma forma? Né, eu sei que hoje, né, os caminhos talvez sejam diferentes, mas se em algum momento, assim, né, você já pensou, né, em
Várias vezes. Treinador, Nossa. ou participaram de algum projeto específico, alguma coisa assim? Muito, muito, várias vezes. Eu quero muito ajudar o tênis feminino. Eu acho que eu tenho muito o que acrescentar, e eu não estou aqui, né, me colocando num pedestal, muito pelo contrário. Eu acho que a minha história, tudo que eu passei, é muito legal, e essas meninas, elas têm que saber disso. E eu falo isso porque eu tive uma carência. Eu não tinha alguém que eu pudesse me espelhar. E isso fez falta. Eu não tinha alguém para conviver, que tivesse lá no topo, para chegar e falar: não, calma, Maria, vou dar um exemplo. Esse é o caminho, isso faz parte. Eu também sinto medo. Isso aqui que você sentiu, eu também sinto. Querendo ou não, essa convivência de uma menina como a Candioto, por exemplo, com a Bia, ou uma menina até mais nova com a Bia, isso aí vai abrir o caminho, abrir a mente dessa menina que é mais nova, e ela vai, em alguns momentos, encurtar um pouco o caminho. Eu não estou falando de atalho, mas encurtar. Essa convivência acrescenta muito. Eu acho que isso a gente não tem, a gente precisa ter, e eu gostaria de poder ajudar essas meninas. Eu acho que ainda talvez não seja o momento certo, mas eu tenho certeza que esse momento vai chegar, e quando ele chegar, eu tenho certeza que eu vou estar pronta, eu vou estar preparada para acrescentar, porque é muito egoísta da minha parte simplesmente sair do tênis. Eu acho que não é o que eu quero, e eu espero em algum momento ali poder ajudar bastante. Eu acho que vai ser bom para mim, e acho que vai ser bom para todo mundo. Uma das coisas que eu acho que o tênis peca, e que eu acho que todo mundo passou e já presenciou por isso, a gente até começou com o Rogerinho na semana passada e também falou sobre esses problemas, a falta de inclusão no tênis brasileiro e também no tênis mundial. A gente tem um esporte que muitas vezes é um esporte de elite, porque transformado no esporte de elite. No Brasil, a gente tem menos quadras de tênis pública do que em Montreal, que é uma cidade só no Canadá. Isso é uma estatística que um amigo nosso, o Fred Neumann, do Papo de Tênis, trouxe para a gente na semana passada. Ou seja, é pouco inclusivo, ainda mais para atletas negros e atletas nordestinos, porque dessas quadras públicas que a gente tem no Brasil, menos de 10% são no Nordeste, por exemplo. Ou seja, é muito pouco inclusivo. E para mulheres ainda menos, né? E a pergunta que eu já deixo para a Teliana é o seguinte: como a gente pode incluir jovens de baixa renda, negros e outros públicos a mais dentro do mundo do tênis, e tirar essa visão estereotipada de esporte de elite, esporte que não é inclusivo, e talvez mudar o rumo do esporte brasileiro, né? Porque assim, quando você fala de inclusão, você não fala somente de um esporte, você fala de uma camada toda, né? Camada de direitos, camada de experiências, que aquele jovem que ele tá mais próximo do esporte, provavelmente ele vai ficar longe da violência, ele vai ter uma saúde melhor, ele vai cuidar mais do seu corpo, ele vai evitar contato com um ambiente externo perigoso. Então, como que a gente pode fazer essa inclusão na vida dessas pessoas que são mais carentes, pessoas que têm menos atenção e que podem dar frutos, assim como foi com você, assim como foi com o Thiago Monteiro, e a importância disso para o nosso estado, né? Primeiro que eu acho que você citou ali alguns exemplos, né? O Thiago Monteiro, o Rogerinho, eu acho que nós somos uma exceção, né? A gente deu muita sorte, porque no final das contas você fez uma pergunta, mas ao mesmo tempo já deu a resposta, né, Matheus? Porque a gente tem pouquíssimas quadras públicas. Para mim, a gente volta à resposta anterior que eu dei. É ali, é no começo, é na base, é na escola pública, você colocar a criança no esporte. Quando eu falo o tênis, a gente não pode ficar pensando em competição, em se tornar profissional. O sonhar todo mundo pode, mas assim, é muito mais a questão da criança estar em contato com o esporte. O tênis, para mim, me ensinou tudo o que eu sei. Então, a competição, o respeito com o adversário, que mais? Você tem que aprender diariamente a ganhar e perder. E a vida é assim.
Então, olha todos os benefícios que o esporte, a gente está falando do tênis, tá? O que o tênis dá para a criança, para a pessoa. Então, fora isso, tem a questão de saúde que você mesmo citou. Para mim é um trabalho muito árduo, tá? Que tem que, mais uma vez, começar lá desde o comecinho, do básico. Aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem pouquíssimas quadras públicas. Porque realmente, se você for ver, o tênis é um esporte muito caro, né? Começa já desde o material, vai fazer uma viagem, ficar na Europa. Mas isso é um outro mundo. Vamos voltar atrás, tá? E vamos usar o tênis como uma ferramenta para a vida e não pensar em ter uma número 1 do mundo, um novo Guga. A gente não vai ter um novo Guga, sabe por quê? Porque o Guga é único. Então hoje a gente tem o Thiago Monteiro, então a gente não vai ter uma nova Maria Esther. Por quê? Porque hoje é a Bia, então a gente não pode, a gente tem muito essa mania, né, de novo Guga, novo Nadal, e não, cada um dentro das suas qualidades, seus defeitos, né? Então, vamos começar desde o começo, já começar a mudar a educação ali nas escolas públicas, na escola mesmo, e aí depois a gente vai trazendo o esporte. Eu acho que o esporte acrescenta muito, o esporte ele te ensina tudo que você precisa para a vida, né? Desde quando você é criança até quando você agora, gente mais velha, pessoas mais velhas. Então, é um trabalho que é do começo, é da base. Mais uma vez, a gente volta para a mesma resposta, sabe? Precisamos ter mais quadras públicas. Eu fui jogar o US Open, joguei várias vezes lá, e a cada esquina que você anda, você tem uma quadra de tênis, de basquete e de vários outros esportes. Aqui no Brasil, veja, a gente tem pouquíssimo, né? Então, tem que mudar toda essa cultura. Muito bem, Teliana, a gente vai falar um pouco da sua carreira agora. Qual foi o sentimento, assim, quando você foi disputar o seu primeiro Grand Slam, que passou todo esse tempo sem uma brasileira jogar a chave principal? Como foram essas emoções aí quando você conseguiu entrar na chave do seu primeiro Grand Slam? Olha, Diego, vou ser bem sincera, eu não lembro o ano, tá? E quando você me fala de Grand Slam, talvez não seja a resposta que você queira, tá? Mas quando você fala de Grand Slam, da primeira vez que eu joguei uma chave principal, eu vou voltar muito no tempo, porque a primeira memória que me vem foi quando eu joguei o meu primeiro Roland Garros, que eu tinha 15 anos, ou seja, era Roland Garros juvenil. Então, e a minha memória é muito legal, porque eu tava com o Didier nessa época, e eu nunca vou esquecer que eu entrei na quadra e começou o jogo e eu não conseguia me mexer, eu não conseguia jogar, porque eu tava tão nervosa, eu tava tão feliz que as minhas pernas tremiam, e eu perdi, lógico, no primeiro jogo, né? Perdi para uma russa. E aí eu saí da quadra feliz da vida, não me importava o resultado. E aí o DJ veio e me perguntou por que eu não tinha conseguido jogar o primeiro set. E aí eu falei pra ele, como é que eu vou jogar? Isso aqui é a realização do meu sonho. Eu tava muito nervosa, eu tava me tremendo toda. E aí ele começou a dar risada, toda a minha sinceridade. Então essa é a primeira memória, tá? Isso que vem depois do meu primeiro Grand Slam profissional. Aí a gente vai ter que voltar lá nos dados, porque eu vou falhar feio. Eu não lembro qual foi o primeiro ano. Se você tiver essa informação, você me ajudaria muito. Eu não tenho, mas o Matheus deve ter. Pelo que eu tô vendo aqui, o primeiro que você entrou na chave principal foi um Australia Open de 2014, mas você jogou quali antes em Roland Garros. Isso. Chegou a ter nessa situação de ser até lucky loser, mas não teve nenhuma desistência. Foi o US Open 2013 que ela quase conseguiu entrar, mas a Sharapova desistiu depois. Não, exato. Isso eu acho... Não, mas calma. O primeiro Grand Slam foi em 2014, certo? Que eu entrei na chave foi o Australia Open. Isso. E depois, esse caso do US Open foi antes? Foi, 2013. Ai, mas meu teve Deus uma partida de quali antes, que foi em Wimbledon, contra uma chinesa, a Zheng, 2013, que o Teliana perdeu em 3 sets. Sabe que a grama não é muito lugar de brasileiro.
Foi a primeira aparição estatística da Teliana em Grand Slam. Nossa, é verdade, eu perdi pelo. É verdade esse jogo. Lembro. Ah, gente, mas é que assim, Grand Slam, cara, é a realização do sonho de todo tenista, né? É jogar. Pra mim, assim, eu tinha 2 objetivos, que era jogar Grand Slam e Olimpíadas. Graças a Deus eu consegui jogar a Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Que foi a última, logo depois já entrei numa fase ruim. E é que assim, é muito simples resumir o sentimento de jogar um Grand Slam, né? Você está ali, principalmente chave, falando de chave ainda mais, né? Você está ali tomando café do lado do Rafael Nadal, Roger Federer, Djokovic. Então, assim, quer definição melhor que essa? Você tá ali porque você conquistou aquilo e você tá entre os 100. Para você jogar chave no Grand Slam, você tem que estar entre os 100. Então, você, imagine, ou pensa no mundo todo gigantesco e você tá entre os 100 melhores. Ou seja, é a realização de um sonho, né? É muito legal e quando eu lembro disso, dá uma saudadinha. Teliana, te assustou? Caiu assim. Teliana vai enfrentar Serena Williams e Roland Garros. O que passou na sua cabeça? Sim, cara, vou jogar numa quadra principal, o mundo inteiro vai me ver. O que passou? Vou falar, eu fiquei muito feliz, porque na verdade eu nunca olhei chave, né? Nunca. E aí eu nunca vou esquecer, porque quando eu cheguei em Roland Garros esse ano, eu não tava me sentindo bem, por mais que eu não sentia que eu tava jogando bem, tava no meu melhor, sabe? E aí o meu irmão chegou e ele simplesmente quebrou uma regra nossa, que é não olhar a chave minha, né? Ele sabia que eu não olhava. E aí ele chegou na minha primeira rodada e ele falou assim, ó, é o seguinte, vou quebrar tudo mesmo, não tô nem aí, mas eu só quero te dizer uma coisa, dá tudo nesse teu primeiro jogo, porque se você jogar, se você ganhar, você joga contra a Serena. Aí, meu filho, aí você já viu, né? Eu ganhei duríssimo. Calma, foi da Pliskova, da Cristina, tá? Não lembro o placar, mas foi assim, algo muito duro, porque eu sou péssima, já falei pra vocês no começo, eu não lembro de nada. 9-7 no terceiro set. Olha lá, ó, 9-7. E quando eu entrei na quadra contra a Serena, pra mim era a realização de um sonho. Eu tenho até hoje salvo no meu celular os vídeos, né? Eu nunca vi entrevista minha, nunca gostei de me ver falando. Raramente leio entrevistas minhas também. Mas, e também não gostava de me ver jogar. Só que esse é um dos únicos vídeos que eu olho toda vez que me bate uma saudade, eu vou lá e coloco o meu jogo contra a Serena. Porque já parou pra pensar que eu vou poder contar pros meus netos que eu joguei contra a Serena Williams em Roland Garros, na quadra Suzanne Lenglen? Ah, gente, só de falar nisso, agora eu perco totalmente a humildade, né? Fico bem metida, porque, pô, poucas pessoas podem falar isso. Mas é merecido, tem que celebrar mesmo. Falou de cara. Nossa, não, foi muito legal, assim, eu lembro eu entrando, lembro como se fosse ontem, cara, entrando na quadra grandona, assim, eu olhando pro meu box lá, o meu irmão, o Alexandre, pô, era a realização de um sonho, assim, sabe? Aí fazendo o sorteio ali, o toss, eu olhando pra ela e eu falei, caraca, meu Deus, eu vou tomar uma surra, meu Deus do céu, me ajuda a fazer uns games, pelo amor de Deus, que não seja 12. Esse foi o meu pensamento. Mas eu só queria curtir, sabe? Eu queria aproveitar, eu queria fazer um bom jogo, óbvio, né? Eu só queria jogar bem, era a única coisa que eu queria, jogar bem. E foi do jeito que eu queria, fiquei muito feliz, foi muito legal. Mas tem um outro momento que talvez poucas pessoas lembrem, tá? Mas que também me marcou muito e eu tenho certeza que vocês não fixou na cabeça de vocês, porque vocês não me perguntaram. Mas tem um momento muito especial da minha carreira, que foi quando eu joguei contra a Simona Halep em Wimbledon, na primeira rodada na quadra central. Matheus lembra, com certeza. Eu lembro. Assisti aquele jogo. Nossa, cara. Sim. Sabe como é difícil você ter uma brasileira tendo uma partida transmitida
em um grande slam. Isso. E a gente não vê muito, sabe? Agora a gente consegue ver com mais constância com a Bia, mas antigamente a gente não via. A Teliana foi a precursora disso, porque antes disso só a Niege lá atrás e tudo mais. E tipo assim, é outro mundo, né? E eu lembro daquela partida contra a Halep, partida muito dura pra Teliana, né? Porque tipo, a Halep... Grama, né, cara? Já, entendeu? Já era um nível já assustador já. E a Halep tava vindo de... Ela tinha acabado de ser vice-campeã em Roland Garros, você lembra? Sim. Ela vinha numa fase... Ela tá frustrada de Roland Garros porque ela chegou a estar na frente na partida final, né? E contra acabou perdendo. Né? Isso. Gente, mas tem uma história muito legal, rapidão, tá? Eu falo demais, desculpa. Mas foi muito legal. Porque quando eu fui jogar, né? Quando eu vi a programação, e aí ele não tinha definido exatamente a quadra. Sabe que em Wimbledon eles deixam ali um jogo que é a última rodada, e no final das contas eles vão jogar numa das grandes, né? Que vagar primeiro. Então eu não era certeza que eu ia jogar na quadra central. Então eu tava ali, esperando e torcendo. Eu quero jogar nessa quadra central, eu quero jogar nessa quadra central. E aí, de última, deu certo, eles me colocaram. E eu nunca vou esquecer. Eu me despeço do meu irmão, né? E do Alexandre, que tava lá comigo, né? Que eles estavam nós três. E aí, pra ir pra central, né? Então, dou tchau, tal, aquele negócio, boa sorte, tal, abraço. E aí, vai junto, né? A Halep na frente, a mulher que fica ali acompanhando, né? Que leva a gente pra quadra, que é, na verdade, é a árbitra geral. E eu atrás, né? Eu pensando, meu Deus do céu, gente, o que eu tô fazendo na quadra central de Wimbledon? Eu não tô acreditando nisso, Jesus. É sério mesmo? E aí a gente vai andando, né? Sobe a escadinha. Putz, aí você chega num corredor. É praticamente tudo banhado a ouro. Eu falei, meu Deus, pode tocar nisso? E aí você passa... E aí você passa meio que numa salinha que tem um monte de gente, né? Com aquele chapéuzão. Aí eu nunca vou esquecer. Aí passa eu e a Halep, aí um pouquinho antes. E quando a gente passa nesse corredor, que é tudo maravilhoso, assim, com algumas fotos, né? Do ex-campeões e campeãs. A Halep olha pra mim e fala... Isso é muito fantástico, né? É lindo. Eu até me assustei, né? Eu falei, nossa senhora, eu falei, é surreal. E eu assim, por dentro, tremendo, de medo, não de medo, na verdade não era medo, mas assim, de satisfação, ao mesmo tempo... um pouquinho também de nervosismo, né? Grama não era, por mais que eu amava jogar na grama, eu sempre amei. As pessoas até se surpreendem quando eu falo isso, mas eu amava. É só que eu não ganhava jogo, mas eu era apaixonada por Wimbledon. Eu achava aquela coisa mais linda, todo mundo de branco. Aí a gente ficava lá na sala dos jogadores lá em cima, né? Comendo moranguinho com chantilly. Eu falava, cara, que é isso? Então, e aí quando entra assim, nossa senhora, bate aquele frio na barriga. Não, eu tô meio nostálgica, né? Porque eu fico lembrando, eu fico falando, e aí fica voltando na minha cabeça os momentos, é muito fantástico. Esse é um dos momentos mais legais da minha carreira, poucas pessoas sabem. Agora, já que a gente tá nostálgico, Teliana, eu queria que tu me dissesse qual a vitória que você caracteriza como a maior vitória da sua carreira, né? A gente falou 2 partidas contra a Serena, com a Halep, que tem tudo mais, aquele ambiente, estádio, quadra central, Suzanne Lenglen, Grand Slam, todo mundo tá vindo. Mas qual foi a vitória mais importante da sua carreira, você acha? É difícil, né? Putz, essa pergunta é difícil porque foram várias vitórias, assim, legais. Ai, putz... Meu primeiro WTA, eu acho que ele foi muito especial, assim, porque ele provou que eu podia. E em alguns momentos eu duvidava, assim, se eu realmente ia conseguir. Eu tive muita sorte que eu tinha o meu irmão do lado, né? Que o meu irmão sempre acreditou ele sempre acreditou muito mais do que eu no meu potencial, né? E eu falava pra ele, mas é porque esse é meu irmão, não é possível. E ele falava, não, cara, acredita. Então, quando eu ganhei meu primeiro WTA, eu caí na real. Eu percebi que eu realmente que eu podia.
E eu comecei a me valorizar muito mais a partir daquela conquista. Então, eu tô falando de um torneio, né? Mas, assim, essa foi a que me marcou bastante. Mas tem um momento muito legal, que é uma vitória que também eu acho que eu citei poucas vezes na minha vida, mas eu tenho uma vitória que é muito especial, que foi a minha vitória em Bogotá, na primeira rodada que eu ganhei da Schiavone, que era uma jogadora que eu admirava muito. Eu era muito fã, eu sou muito fã dela. E eu sempre vi ela lá acima, sabe? E quando eu descobri que eu ia jogar contra ela em Bogotá, fui no aeroporto de Medellín, porque eu ganhei Medellín, né? Eu ganhei Medellín, que foi uns 50 mil, se eu não me engano. E logo na sequência eu fui para Bogotá. E aí eu já tava comemorando, tava feliz da vida. E a gente tava indo pro nosso portão de embarque. Meu irmão abriu a chave, ele falou assim para mim, eu nunca vou esquecer. Você quer saber contra quem você joga? Eu falei, lógico, eu quero, tava feliz. Ele falou, você não vai acreditar. Eu falei, fala logo. Contra a Schiavone. Cara, aquilo me deu uma alegria. Sério, eu fiquei tão feliz. Eu falei, não acredito que eu vou jogar contra a Schiavone. Pô, ela ganhou o Roland Garros, cara. Eu não acredito, que é isso? Maravilhoso, fantástico. E aí eu fui e ganhei dela. Essa vitória representou muito. Eu acho que, não sei se é a mais especial, mas assim, é uma vitória que me marcou. E eu torci muito pra ela ganhar a Roland Garros que ela ganhou, Teliana, porque era uma guerreira, assim. Você assemelhava muito a você, eu acho, assim. Acho que por isso você ficou bem feliz de enfrentar ela. Foi um dos momentos mais emocionantes ali, quando ela ganhou da australiana, né? Sim. Fala aí, me ajuda aí, Matheus, quem foi? A Stossur, né? A Stossur que ganhou da Serena depois. Então, aí eu fiquei muito feliz e aquela semana a gente torceu muito pra você. Afinal, foi uma final difícil, 3 sets, né? 2 sets. Acho que foi 3 essa. 2 Foi 2. Foi 7, 6, 1. 2 setinho, me respeita, 2 setinhos. Peraí, estou confundindo com Florianópolis. Isso, Floripa. Foi 6, 6, 1 sobre a Shevdova. Isso. Mas foi uma semana sensacional. Digo que foi uma das melhores semanas da sua carreira. Foi. Com certeza. Deu 2-0 na Svitolina, tá? Nesse mesmo Vou te falar, esse jogo com a Svitolina eu fiquei nervosa pra fechar o jogo, gente. Porque a Bogotá é muito alto, né? Só que eu sempre me dei bem, eu gostava de jogar lá porque fisicamente eu sempre me sobressaí, era minha arma, né? Eu me movimentava muito bem, eu tinha uma resistência e eu sabia disso, eu sabia que eu precisava disso. Mas para fechar esse jogo eu nunca vou esquecer. Ficava 40 iguais, vantagem 40 iguais. Aí chegou uma hora que eu olhei pro meu irmão e falei, não tô conseguindo respirar. Aí ele assim... Relaxa, respira. Mas na verdade eu não tava conseguindo respirar porque eu tava nervosa. E essa é a minha primeira final de um WTA. E eu já tinha feito 2 semifinais, né? Uma em Bogotá e uma no Rio. Então, querendo ou não, eu ia quebrar uma barreira ali. E, gente, quase que o meu mental me derrubou. Nossa, eu lembro disso, assim, juro, parece que eu não consigo respirar hoje, assim, foi muito nervoso. Mas foi muito legal. Mas sabe que Florianópolis teve também... É difícil escolher um. Porque Florianópolis teve um momento muito especial também. Primeiro por ser no Brasil, lógico. Mas eu tava muito doente nesse torneio, né? Na verdade, eu vinha de lesão. Eu tinha desistido no torneio anterior. Aí eu fui pra Florianópolis só para cumprir mais ou menos compromisso com os meus patrocinadores, porque na minha cabeça eu não ia conseguir jogar, porque eu tava com o joelho muito ruim. E aí eu cheguei lá, tal, aí fui fazer um treino, eu falei, tá melhorzinho o meu joelho. Aí meus irmãos, né, já, opa, peraí. E aí no final das contas eu achei que eu não ia jogar o torneio, joguei o torneio, no meio do torneio eu fiquei muito doente. Um dia, na verdade, 2 dias antes, na semifinal eu já tava mal. Um dia antes da final eu tinha certeza que eu não ia conseguir entrar em quadra. E aí teve toda a reviravolta, tal, mais uma vez, aquela loucura, aquela raça e vai, né? Que é a grande
Nossa, se eu pudesse resumir minha carreira numa palavra, é raça, viu? Porque a quantidade de vezes que eu tive que me superar, tinha dia que eu falava pro meu irmão, eu não aguento mais me superar, pelo amor de Deus, será que não pode vir nada fácil? Ah, é verdade. Meio, né? Que vem fácil, vai fácil, né? Então, isso é Então, verdade. valeu a pena. E Helena, até aproveitar para perguntar para você, falando agora que a gente tá relembrando e falando de vários torneios, de jogos importantes, tenho duas, na verdade, né, seriam duas perguntas em uma, eu vou tentar juntar. Assim, o cenário atual da WTA, acho que já é diferente, talvez já tenham tendências diferentes, por exemplo, do que tinha na sua época, em termos de estilo de jogo, do perfil até das tenistas, né? E me chama a atenção até essa questão, né? Porque hoje em dia a gente vê tenistas bem mais altas, né? Também Sim. Em atividade. E até te perguntar isso, né? Então, assim, como que era para você, né? Por exemplo, na sua época, essa questão da altura? Porque hoje em dia a gente vê isso muito difícil, né? Eu trabalhei com algumas tenistas mais baixas e você vê as outras tenistas e fala, nem vai ser profissional, porque tem menos de 1,60, tem menos de 1,70. Parece que mudou muito isso. E, né, queria até perguntar para você o que você vê como tendência também hoje em dia, né? Do estilo de jogo, Sim. Um pouco disso tudo. Eu acho assim, Bom, eu acho que não existe regra, né? Não é porque você tem 1,65 que você não vai jogar tênis. Lógico que hoje em dia você vê muito mais gente alta, né? Jogadoras pegando muito firme na bola. Mas aí eu te faço uma pergunta. Quem é a número 1 do mundo, né? Hoje a gente tem a Bart, que é uma jogadora que não é alta, né? Se você for ver, eu não sei nem a altura dela, mas eu tenho certeza que ela não é uma jogadora de 1,80 m. Ela deve ter ali, sei lá, 1,73, 1,75 máximo. Talvez até menos, na verdade, eu acho que ela tem menos. Mas eu vou falar das características. É uma jogadora que ela pega muito bem na bola, mas ela é uma jogadora que usa muita variação de jogo, muito inteligente, não só dentro da quadra, né, como fora também. Se você olha as entrevistas, é uma das entrevistas que eu mais gosto de ouvir, para mim, é da Bart, muito consciente, muito responsável, sabe da responsabilidade que ela tem. Lógico que se você for falar, né? Então a gente tem uma Bart que usa um jogo um pouco mais variado, talvez uma outra jogadora que agora sinceramente não me vem muito em mente, que tenha mais ou menos uma personalidade, uma característica, na verdade, igual da Bart. A tendência é a pancadaria, né? A gente vê, agora que eu tô comentando um monte, que eu começo a olhar o tênis de uma outra forma, de uma outra maneira, que está sendo uma fase muito legal da minha vida. É um jogo muito mais rápido, mas para mim ainda, em alguns momentos, falta muita variação. Eu acho que a mulher, ela pode, em alguns momentos, se adaptar. Eu sinto que o tênis pode ter uma evolução maior. Hoje a gente vê mulheres sacando melhor também, que antes não tinha tanto, né? Então hoje quase todo mundo saca bem. Então eu sou muito fã disso, né? E não é porque eu jogava desse jeito, mas eu sou muito fã da variedade. Eu acho que é muito legal você ver uma Bart jogando, ela faz um saque volley, ela usa um slice. Eu acho que eu sinto um pouco falta disso ainda no tênis. Mas eu acho que conforme vai passando o tempo, acho que elas vão ter que se adaptar. O Matheus, ele convenceu não, ele fez eu e o Eloy conquistar o tênis feminino, porque eu e o Eloy hoje a gente vê mais tênis feminino e tênis masculino no mesmo patamar, e a gente via mais o masculino. Por causa até do podcast, a gente acompanha mais o tênis feminino, e o Matheus, ele convenceu a gente com o argumento que o tênis feminino hoje tá mais prazeroso de assistir, porque você não sabe o que vai acontecer num grande slam, quem vai ganhar e tal. E no masculino a gente tem mesmo, assim, ou da Djokovic, ou da Nadal, ou da algum top ali, como o Medvedev e o Thiem ganharam recentemente. Mas no feminino, a gente tem uma Krejcikova ganhando, uma Sofia Kenin ganhando quando ninguém espera, ou até uma Collins, que você não espera fazer no final. O que você vê como comentarista hoje, nessa sua nova função, do tênis feminino aí, dessa variedade de tenistas assim, que estão em 30, 40, mas que você não aponta ali como uma das favoritas, mas que fazem grandes campanhas?
Eu já virei fã do Matheus, né? Lógico, né? Depois dessa declaração aí, meu Deus do céu. Olha, eu gosto dos dois, tá? Eu vou ser bem sincero, assisto tênis feminino, assisto masculino, até porque agora, como você mesmo falou, comentando. Mas por que eu acho o tênis feminino interessante? A mulher, se você for parar pra pensar, mulher é isso, cara. Mulher é um dia tá bem, no outro ali ela não tá tão bem, mas ela tá sempre ali, ela tá sempre lutando, não tem tempo ruim, né? E eu gosto disso, eu gosto desse ingrediente a mais. E eu acho assim, o tênis feminino, na verdade, lógico, hoje ele é muito mais aberto, né? Então você vê a Barty, apesar que a Barty tá... Quando ela joga, ela tá dominando de uma certa forma, mas é como você mesmo falou, você vê uma Collins fazendo uma final. Porque eu acho que é difícil falar assim em uma palavra, né, o porquê que isso acontece. Mas eu acho isso muito legal pro esporte, porque não tem mais só uma pessoa que ganha, que fica ali. Essa variedade é importante pro esporte, essa renovação. Então aí você tinha a Osaka, que agora a Osaka caiu bastante, né? Todas as questões que ela acabou passando, e aí a Raducanu vem, ganha o US Open, mas aí agora tá todo mundo cobrando, porque todo mundo criou uma expectativa muito grande, mas é uma menina nova, e tudo leva tempo. Então as pessoas, elas não entendem que tudo leva tempo, trabalho, e eu gosto, eu acho isso muito legal, eu acho isso super interessante, isso torna o tênis, como que eu posso falar uma palavra... ele é imprevisível feminino, assim. Lógico que também você não vai ver uma menina, é raro você também ver uma menina muito fora ganhando um Grand Slam, isso também não vai acontecer. É mais ou menos as meninas que estão ali, né, que tem já um certo nível, que tem um certo ranking, tirando a última final do US Open, que foi totalmente oposto, né, que foi maravilhosa, foi uma das melhores finais que eu já vi, a Leila Fernandes e a Raducanu. Eu acho isso muito positivo, sabe? Eu acho isso legal, eu acho que isso acaba dando esperança para as outras que elas também podem chegar. E isso faz o tênis feminino muito mais competitivo. Então eu gosto, eu adoro. E adoro comentar o tênis feminino. É uma coisa que me encanta muito, muito pelo fato também de conhecer quase todo mundo. Então, um olharzinho ali de uma jogadora, eu já estive ali do outro lado, então eu sei mais ou menos o que está acontecendo. Eu acho muito fascinante. E já aproveitando, né, que estamos juntando aí um pouco o mundo ATP e WTA, aquela pergunta do boteco que não pode faltar, que causa polêmica na casa de todos nós aqui, todas as discussões no mundo inteiro. Quem é o melhor de todos os tempos no masculino e quem é a melhor no feminino? Na sua opinião. Bom, isso pra mim é simples. É simples e não é simples, né? Números. Então, hoje é o Rafael Nadal. Eu sou suspeita, tá? Em nenhum momento eu escondo. Eu sou muito fã do Nadal. Sempre fui, sempre serei. E não só... e não só como jogador, tá? Eu acho que ele é um jogador... Ele fora... Além de ser um jogador excelente, que pra mim é o maior de todos os tempos, eu acho que fora ele dá o exemplo, ele tem consciência da responsabilidade que ele tem, sendo quem ele é, e eu acho isso muito bacana. Gosto muito do comportamento dele dentro e fora de quadra. Então, na minha opinião, é ele. Agora, no feminino, aí você me pega, tá? Mas eu acho que é difícil tirar a Serena, né? Eu acho que a Serena teve aí uma trajetória... ela dominou durante quanto tempo, né? Não tem como tirar isso dela. E ainda segue aí tentando jogar. Então seria ela, assim. É uma jogadora que eu admiro bastante pela paixão que ela tem por ainda seguir. Mas tem outros também que eu gosto, viu? Mas falando da maior de todos os tempos, eu acho que é a Serena. Aprovada? Pelo Eloy, com certeza. O Eloy... Eu e o Matheus gostamos do Nadal, mas o Eloy é o fã de carteirinha, então... Cara, é muito difícil tirar esse título difícil, do Nadal, sabe? É difícil. O Eloy essa semana já vai comprar uma camisa laranja já, uma bermuda azul, pra combinar com o Rafa. Cara, por falar nisso, vocês viram o novo uniforme dele? Tá maravilhoso, né? Então,
É incrível. Sensacional. Mas, assim, Ele acerta em tudo, né, Eloy? tá vendo? O homem meu cara. Vou fazer o quê? Não sou eu que tô falando. Né? O Rogerinho veio aqui e falou Nadal. A Teliana falou Nadal. E eles viveram, conhecem lá, né? Então, assim, se eles estão falando, quem sou eu? Não sou eu que tô falando que é o Nadal, tá bom? É uma das coisas que a Teliana falou agora há pouco sobre a Ashley Barty, né? A Ashley Barty tem 1,66 m, ou seja, é bem baixinha. Dá o tênis, gente. E a Halep também, hein? Sim. A Halep acho que tem minha altura. A Halep deve ter 1,67. É 1,68 da Halep. Eu falo assim, eu falo que eu tenho 1,67, mas quando eu tô confiante, então logo depois de ganhar um WTA, eu quase chego a 1,70. Isso daí. É quase 1,70. Quando tá bem, é quase 1,70. Quando não tá tão bem, é 1,60 m, gente, ali, basicamente. Mas uma das coisas que eu acho bem interessante é que hoje o tênis masculino, 80% dos pontos, ele tem menos que 10 trocas. Ou seja, antigamente as pessoas tiravam muito sarro, falando, olha, o tênis é muito rápido, tem poucas trocas. Eu não gosto de ver a partida do Isner, do Karlovic, o que é mais saque e tudo mais. Só que o tênis hoje é muito saque direita e muito menos estratégia do que antes. Por isso que jogadores como Nadal, Djokovic, Federer, eles continuam reinando mesmo depois dos 35 anos, porque esses jogadores têm uma variação, uma estratégia, uma coisa diferente dos demais. E na WTA, toda jogadora é forçada a ter uma estratégia para as partidas. Por quê? Não só por não ter uma direita dominante, mas porque a outra menina ela é muito mais consistente em golpes, de jogar a bola do outro lado, do que os tenistas masculinos que querem porretar o tempo todo. É uma das críticas que eu faço ao tênis masculino atualmente. É um tênis que é muito robotizado, que tem muito pouca estratégia, é muito mais pancadaria e que muitas vezes acaba sendo chato. Né? A gente tem uma nova geração que usa muito pouco o slice. Né? O slice é uma das armas principais do tênis historicamente. Tenistas como o Pete Sampras, como o Federer, como o próprio Agassi, ou até o Nadal, que tem um slice que é excelente, usavam isso muito durante sua carreira. O tênis masculino hoje tem muito pouco. Né? Eu, infelizmente, estou vendo o tênis feminino ir pelo mesmo rumo, e a gente tem uma Barty que é disruptiva totalmente do tênis feminino atual, tem a Iga Swiatek, que também é outra menina que é disruptiva, e outros jogadores que estão surgindo afora, né? E a pergunta que eu dou para a Teliana, embasando nisso, como ela é comentarista hoje em dia, é o seguinte, por que há essa mudança de perspectiva de jogos mais estratégicos, com mais slice, para hoje um jogo mais reto, né? Um jogo de ball baixas, como mesmo um amigo meu, o Henry, fala, que é aquela jogadores que bate mais reto. Por que essa mudança de perspectiva em tão pouco tempo, né? Primeiro que eu acho que você estava falando ali, né, do tênis masculino e feminino, eu acho que é uma comparação que não é válida, né? Porque não tem como você comparar a força de um homem e a força de uma mulher. Então, assim, mas eu não gosto de ver o feminino porque elas não pegam na bola. É lógico, se você quer que uma mulher pegue na bola igual um homem, você não vai ver realmente. Isso não tem como. Você tem que, sei lá, morrer e nascer num outro planeta, porque aqui isso não vai acontecer. Apesar que a Serena pega firme pra caramba na bola, viu? Mas, né, se a gente for avaliar assim, não tem como. Cara, essa pergunta que você fez, assim, ela é difícil, sabe? Porque eu acho que depende muito da característica de cada uma. Eu já falei, eu acho fascinante uma Barty jogando, eu adoro ver ela jogar, é uma das jogadoras que eu mais gosto. Gosto muito da Halep, porque a Halep também é uma jogadora que consegue ter essa variação. Eu acho que o tênis feminino passou a ficar muito rápido, realmente, eu concordo com você. Mas eu acredito, de verdade, que isso começa a mudar. Se você for ver, a mulher antes, por exemplo, ela não tinha um poder tão grande no saque. Hoje, se você for ver, várias mulheres sacam muito bem. A mulher sempre devolveu muito bem o saque, porque ela não sacava, então ela tinha que devolver bem. Hoje você já começa a ver que isso está evoluindo, mas tudo isso leva tempo. Por exemplo, uma das minhas jogadoras favoritas, vocês vão talvez se surpreender,
é a Steph Graf. Eu era fascinada em ver ela jogar. Martina Hingis, meu Deus do céu, foi uma das jogadoras que eu me espelhei. Então, assim, eu acredito que o tempo vai passar e que vai realmente ter essa evolução. Eu ainda acho que não é o suficiente, né? Eu ainda acho que fica muito nessa pancadaria, porque também, se você for avaliar, hoje o material que é usado é muito diferente do que se usava há anos atrás, então te deu muito mais potência, deu muito mais velocidade, então essa comparação também nem sempre ela é válida, porque teve uma evolução de tudo, o ser humano, tudo, né? Então hoje a gente trabalha de uma outra forma, a gente tem maneiras mais completas de trabalhar o material, então eu sinceramente, eu torço, eu fico muito mais na torcida do que para responder a tua pergunta, tá, Matheus? Eu torço para que o tênis, ele realmente vai evoluindo, porque eu acho muito prazeroso ver meninas assim. Você falou da Iga, né, da Swiatek. Ela tenta, né? Ela tenta em alguns momentos. A Ivanovic tentou um tempo também. Eu lembro de uma entrevista dela que ela falou: nossa, eu aprendi a dar slice. Como se fosse, né? Meu Deus do céu. Mas então você vê que ainda é tudo muito rápido, tudo muito pancadaria. Mas eu acredito que conforme for passando o tempo, isso aí vai mudar. A gente vai ter meninas aí fazendo saque-voleio, que eu sou fascinada, adoro saque-voleio, eu acho incrível. Eu sou muito, muito fã desse outro tipo de tênis. Talvez era por isso também não tinha um saque, né, Matheus? Não tinha muito o que fazer. Eu tinha que correr, tinha que variar, tinha que jogar com as minhas armas. É isso mesmo, né? Uma das tenistas mais, assim, que eu mais gostei de assistir até hoje, que eu, né, pelo menos desde quando eu comecei a acompanhar o tênis mais a fundo, foi a Justine Henin. Era lindo ver ela jogar. Tão cedo, mas nessa mesma linha que você falou, né? Da Rins, da Graf, assim, mas era maravilhoso. E também, ó, todas 1,68 m, hein? Olha que coincidência. Olha só. Talvez essa seja a altura perfeita. A altura do sucesso. Exato. Teliana, a gente tá chegando ao final. Queria que você deixasse uma mensagem para jovens que vão acompanhar esse podcast, para os pais das jovens que vão acompanhar esse podcast, de uma ex-tenista vitoriosa, de uma brasileira aí que conseguiu fazer uma linda carreira, para essas crianças, esses jovens que estão pensando em jogar tênis, estão aí começando essa carreira. Eu queria que eles escutassem de você uma mensagem, assim, o que você tem a dizer para essas pessoas, para essas crianças, esses jovens, principalmente para as meninas que estão aí começando. Eu acho que é simples. A mensagem que eu deixo é que eu sempre falei nas minhas entrevistas: corra atrás dos seus sonhos, acredite, se cerque de boas pessoas que acreditem no teu potencial, que te coloquem também na real, né? Que estejam sempre ali te puxando pro que você realmente tem que fazer, que não deixe, né, subir a cabeça. E é isso, o tênis é um esporte muito difícil, mas que vale muito a pena, e não quer dizer, eu acho que o tênis tem vários caminhos, né? Você não precisa ser também tenista profissional, existem outras formas de você brilhar no tênis. Você pode usar o tênis só como um aprendizado, você pode ser um grande técnico, você pode ser uma grande jogadora também. Então é muito simples, e isso eu falo pro esporte, pro tenista, mas também pra vida. Tudo que você faz com paixão e com amor e com muito respeito, eu acho que isso é importante. Ter respeito à tua profissão vai valer a pena. Onde você vai chegar não tem como saber, mas se você realmente fizer de coração e se doar, vai ter valido a pena. E para os pais, eu só tenho uma mensagem: deixem as crianças jogar, só isso. Deixa jogar, deixa ser feliz, deixa se divertir. A cobrança não é boa nesse momento, então assim, deixa a criança traçar o caminho dela, apenas estejam ali para dar o suporte. Isso é importante. É isso, gente. Tem que sonhar de verdade e fazer acontecer. Também não adianta só ficar no sonho, tem que trabalhar para realizar. Só agradecer mesmo, porque foi uma aula hoje, foi uma honra, né? Mais um privilégio estar falando, né? Com alguém do tênis desse nível, né? Desse patamar, né? Eu falo pra Teliana a mesma coisa, né? Eu falei pro Rogerinho, sei que é repetitivo, mas assim, em que momento da vida, né, um de nós três aqui sonhou, né, que estaria falando com a Teliana, né, numa entrevista dessa, falando de tênis, assim, né?
de uma forma tão boa, tão agradável, assim, né? Tão fluida. Então, só agradecer 1000 vezes por ela ter topado o convite e ter ensinado tanto pra gente aí hoje. Acho que ficam muitos ensinamentos aí pro Brasil como um todo, né? Tanto como ser humano, quanto como atleta e de futuro também, né? Muito obrigado. Só agradecer a Teliana. Até eu não falei antes, tipo assim, eu acompanho o tênis há 11 anos, desde 2011, e diferente do Diego, eu não peguei atletas mais antigos, como a Renan, como a Graf e tudo mais. E teve 2 jogadores da minha vida toda que eu mais me emocionei e torci em quadra. Um é o Tomás Bellucci, que foi o primeiro jogador que eu assisti e acompanhei. E o segundo foi a Teliana, né? A Teliana sempre foi minha atleta preferida do tênis, foi a que eu mais acompanhava, que eu abria link cheio de vírus no computador para assistir antigamente. E eu sempre acompanhava. Eu lembro de várias partidas que eu chorei no final da partida, ou porque ganhou, ou porque perdeu. Por exemplo, aquela partida que eu tava com o Kuhn lá em Roland Garros, eu chorei. Poxa, primeira vitória italiana numa chave principal de slam. Chorei no final, me emocionei bastante. E assim, eu falei com os meninos na semana passada, eu vou conseguir a Teliana pra gente, eu vou dar algum jeito, eu vou correr atrás, vou mandar mensagem pra quem eu conheço. Aí, tipo assim, não precisou nem mandar mensagem pra quem eu conheço, mandei direto pra Teliana, e a Teliana aceitou o convite, eu fiquei muito feliz, então eu agradeço ela. Agradeço por sua carreira, mas agradeço por ser uma pessoa que seja tão representativa. Talvez para os meninos nem tanto, tipo assim, uma pessoa que representa o povo do Nordeste, né? Da gente que daqui do Nordeste que acompanha tênis, tipo assim, é uma pessoa a cada 20 que já assistiu uma partida de tênis na vida. Então, é uma mulher do Nordeste, é uma mulher negra do Nordeste. Então, para mim, é muito representativa. Então, por isso eu sempre me envolvi e sempre torci bastante em toda a minha vida. E hoje eu tenho essa oportunidade que, tipo, muitas pessoas nunca vão ter a vida de estar conversando contigo, de estar conversando sobre tênis. Então, fico muito emocionado e agradeço bastante por esse papo e por toda a sua vida até agora. Gente, eu não sei nem se é a minha hora de falar, mas posso falar? À vontade. Não, primeiro eu quero agradecer as palavras, de verdade. Quando o Matheus me mandou mensagem, a forma como ele, né, chegou até mim foi muito legal. Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, tá? Mas quando começo a falar, como vocês mesmos perceberam, eu não paro mais. E principalmente quando eu me sinto à vontade, que foi o que aconteceu aqui hoje. Tanto que eu nem sei quanto tempo vocês tinham planejado, mas eu fui contando coisas que vocês nem me perguntaram, mas porque realmente vocês me fizeram sentir em casa, de verdade, de coração. Muito obrigada pelo espaço. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Matheus, obrigada pelas palavras. Saiba que eu tenho muito orgulho de ser nordestina. E você falando assim, eu super me emociono com todos vocês, Eloy também, Diego, todos que estiveram aqui. Cara, é muito legal, de verdade, assim. É um reconhecimento que talvez quando eu jogasse eu não tinha tanta consciência, e hoje que eu tô numa outra fase da minha vida vale muito. E acho que agora que eu começo a perceber tudo que foi feito, então é muito bacana estar falando de tudo que aconteceu, é muito legal falar do tênis. Eu vejo a responsabilidade que a gente tem e o quanto o tênis precisa de pessoas que falem sobre, e de verdade um prazer gigantesco participar aí do mundo do tênis. Contem comigo, e eu fiquei muito lisonjeada. Obrigada pelas palavras mais uma vez. E é isso aí, galera. Contem comigo. Espero que tenham gostado do papo. Se não gostaram, também é o que tem para hoje. Adoramos, Teliana. Você não faz essa noção. Muito legal. Foi muito legal conversar com vocês. Foi muito bacana. Um papo leve, sincero e com bastante respeito. Muito legal mesmo. Obrigadão pelo espaço. Bacana, a gente fica muito feliz, muito emocionado com as suas palavras, Teliana, e a gente vai ter 100% pro tênis brasileiro evoluir. E é isso. Gente, muito obrigado por ter ouvido esse episódio no 34, mais do que especial. A gente volta aí com as prévias de Miami, vai passar em Indian Wells, a gente não vai fazer Indian Wells, vamos fazer o pós-Indian Wells e pré-Miami, com várias surpresas legais aí, falando desses 2 Masters que acontecem lá na América do Norte, tá bom? Muito obrigado e tchau.